Eu queria compartilhar uma palavra com vocês hoje, algo bem engraçado assim, né? A gente tem um grupo ali das pessoas que estão se envolvendo mais na parte da pregação, e por uma questão de uma dificuldade logística, comunicativa, sei lá explicar o quê, a gente meio que deixou. Eu acabei não passando exatamente para a pessoa que ia ministrar esse sábado, e passei meio em cima da hora, daí não era eu que ia pregar, mas daí também para não complicar o cara muito em cima da hora, eu falei, não, eu vou ministrar lá, e a gente trocou a escala. E aí eu estava pilhadão, né? Eu falei, cara, o que eu vou pregar, né? Eu não tinha preparado exatamente uma palavra para pregar hoje. E eu acho engraçado às vezes como Deus fala com a gente, porque eu fui dormir de quinta para sexta-feira ainda com aquela... Quem vai pregar sabe, né? A pulga que fica atrás na orelha enquanto você não tenha o tema da palavra ou aquilo que você vai ministrar. E a gente fica o tempo inteiro, às vezes você está dirigindo e você está pensando, meu Deus, o que eu vou pregar? Né? E eu fui dormir na quinta-feira, estava passando um jogo, não estava passando um jogo na televisão na quinta-feira, sei lá o que era. Sei que eu estava na sala lá e eu deitei na sala e eu dormi na sala. E daí eu fui pro quarto, cara, misericórdia, minha esposa não gosta que aconteça isso, né? Raramente acontece, mas eu fui pro quarto, era 1h da manhã, eu acordei assustado, o que eu tô fazendo aqui, gente? Cadê minha mulher para abraçar ela que não está aqui comigo? Aí eu fui pro quarto, sim, só que daí eu deitei e não conseguia dormir, e daqui a pouco me veio um texto na cabeça. E aí, ao invés de dormir, eu comecei a ficar tentando, sabe, entender o que aquele texto estava falando, e comecei a buscar ali naquele momento ali. E aí as coisas meio que foram se encaixando, eu falei, amém, amanhã eu vou ter que colocar isso no papel e ver o que vai sair, né? Porque uma ideia Deus trouxe ao meu coração, agora o negócio é tentar montar o esboço lá e saber o que Deus quer falar. Então, queria que você abrisse sua Bíblia aí em Romanos capítulo 7, amém? Romanos capítulo 7, a gente vai ler a partir do versículo 15, amém? Todo mundo achou aí, não? Romanos 7. Amém? Todo mundo achou? 7 a partir do 15. Tá bom? Então eu vou ler, tá? Daí se você não achou ainda, depois você me acha aí que você vai me encontrar. A partir do versículo 15 vai dizer o seguinte, na versão NVI eu estou lendo. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, lei do pecado. Amém? E Deus falou só esse texto comigo, irmão. Nossa, só isso, Deus. Facinho isso aqui, né? Quase não tem nada de difícil para entender o que esse texto fala. Mas enfim, se a gente pegar ali o livro de Romanos, a gente pode ver assim que o apóstolo Paulo está trabalhando basicamente em construir no coração ali da igreja em quem ele se referia ali, a realidade da salvação e da justificação através do sacrifício de Jesus Cristo. Então Paulo ele reforça bastante alguns pontos, ele reforça ali o ponto do pecado da humanidade, ele reforça que não é através da lei, que não é através das obras, que não é através de um esforço próprio que o homem pode conseguir alcançar uma justificação e uma salvação de si mesmo. E o livro de Romanos, Paulo é bem detalhista, né? Ele fala, ele explica bastante, e ele entra em bastante detalhes acerca daquilo que ele está trazendo, que ele está transmitindo.
eu acredito que com riqueza de detalhes para se fazer bem entendido acerca daquilo que ele queria tratar nesse texto, nesse livro, né? No entanto, algo que eu vou ler aqui, tá? Paulo, durante a carta aos Romanos, traz fundamentos e evidências a fim de embasar e apresentar o tema principal do livro, que é a justificação através da fé em Jesus. Através disso, apresenta a depravação do homem. Lá em Romanos 3:23 vai dizer que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e a incapacidade do mesmo de alcançar redenção através do cumprimento da lei ou através de obras, mas somente através da graça de Deus dispensada no sacrifício de Jesus Cristo. No entanto, algo que saltou aos meus olhos, não porque eu não estava lendo quando Deus me lembrou desse texto, mas saltou aos meus ouvidos, então, né, à minha mente, talvez, foi aquela parte onde Paulo ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E meditando ali, tentando entender qual que era, vamos dizer assim, o propósito do livro como um todo, o contexto do qual esse texto estava inserido, eu conversando com algumas pessoas aqui que a gente compartilha algumas ideias às vezes acerca de algumas coisas, algo que a gente pode compreender é que Paulo talvez não estava se referindo somente a ele propriamente dito, ele não estava simplesmente falando dele como homem ou de uma dificuldade específica dele, mas ele talvez estava se identificando talvez com o comum, com todos nós, com o povo daquela época, com os judeus ali, com os gentios talvez também que pelo próprio esforço não alcançariam a salvação, não alcançariam a justificação dos seus pecados. E Paulo ele se identifica no meio com todos eles ali. Mas algo que Deus me fez pensar nesse texto é o quê? Porque Paulo está escrevendo, ao contrário de algumas outras cartas, Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja a qual ele ainda não conhece pessoalmente aquela igreja ali. Quando ele está nessa passagem aqui, ele ainda não conhece aquela igreja pessoalmente. Ele está falando, eu desejo muito ir visitá-los, mas eu tenho sido impedido, eu tenho tido dificuldades, e às vezes ele mostra até uma frustração porque ele não consegue, porque ele gostaria de estar lá com aquele povo e ele não está. E algo que Deus ministrou ao meu coração é que Paulo não conhecia, talvez ainda pessoalmente, aqueles irmãos, ele envia essa mensagem direcionada àquele povo, e no meio dessa mensagem, Paulo ele demonstra esse ponto que talvez eu não sei se eu demonstraria. E foi isso que Deus me perguntou, me questionou. Porque muitas vezes quando nós queremos persuadir, não vou dizer persuadir no mau sentido, mas nesse caso num bom sentido, Paulo trazia uma mensagem, trazia um encorajamento, um ensinamento, um direcionamento sobre aquela igreja. Então, normalmente quando nós queremos convencer alguém de algo, nós buscamos apresentar coisas boas acerca de tudo isso. A gente procura se mostrar uma pessoa cheia de créditos para ensinar, para falar aquilo que a gente está falando. Alguém que talvez tenha uma autoridade para falar sobre aquilo. E eu fiquei refletindo sobre esse ponto onde Paulo, de alguma maneira, por mais que a gente possa falar que não era propriamente, necessariamente apenas dele que esse texto se refere, mas ele está se tornando parte daquele texto, e ele está fazendo o quê? Ele está demonstrando que assim como eu, assim como você, e talvez assim como aquele povo lá, ele também tinha dificuldades, ele também tinha fraquezas, ele também vivia constantemente lutando contra um mal chamado pecado. E sabe por que essa pergunta ficou no meu coração, né? Porque, como eu disse aqui agora, eu fiquei pensando, eu falei, cara, sei lá, se fosse para eu mandar uma carta para alguém, para convencer algo de alguém, eu acho que eu não falaria, assim, eu não colocaria a minha vida com essa fragilidade que Paulo coloca ali, né? E algo que Deus me fez refletir realmente foi isso, porque talvez Paulo pudesse ter um entendimento de que se ele demonstrasse fraqueza ali para aquela igreja, talvez se ele demonstrasse fragilidade, talvez, sei lá, dependendo do público, aquilo se tornasse talvez uma barreira para que eles pudessem dar ouvido. Vamos dar ouvido para esse cara aí que diz que o mal que não quer fazer, ele acaba fazendo também. É um Zé Ruela, não vamos dar ouvido para eles não. É mais ou menos como se o pastor
chegasse aqui para ministrar uma palavra, e ele começasse a palavra dizendo acerca das lutas e das dificuldades e tudo mais. Porque misericórdia, gente, mas às vezes a gente olha para o pastor e a gente acha que o pastor não tem problema nenhum. O pastor não sofre contra o pecado, o pastor não é tentado, o pastor não tem luta. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse tempo aqui. Por quê? Porque eu fui no Carrefour essa semana e eu achei muito legal uma coisa, né, cara? Foi a melhor vez que eu fui no mercado até hoje na minha vida. Por quê? Porque o presidente do Carrefour ia lá. Então pensa como é que estava o mercado, gente. O presidente geral do Carrefour estava lá. A cada, sei lá, 10 passos que eu dava tinha degustação de alguma coisa. Pensa, cara, que paraíso. Eu comi pizza, eu comi linguicinha, eu comi ravioli, eu tomei suco integral que tinha lá, sorvete, tinha de tudo naquele mercado, tudo ali, só, eu já tinha comprado tudo, mas daí eu começava a dar volta no mercado, assim, e ia passando para ver se no qual corredor que tinha alguma coisa, né? Às vezes eu não gostava, passava lá e tal, mas enfim, aí um cara me falou, eu falei, ô cara, o que está acontecendo? Eu falei pro cara, o cara veio me servir um cafezinho lá, né? E eu falei, eu sou um mau degustador, porque eu comprei umas 4, 5 coisas das que eu degustei, eu falei, não é bom ir nesse dia, que senão eu vou gastar demais. Que era gostoso os negócios, gente. Mas enfim, daí conversando com esse cara que estava servindo o café, eu falei, ô cara, que dia que é esse que acontece esse negócio todo, esse mercado aqui que eu quero vir fazer compra só nesse dia, né? E aí ele falou, não, é porque hoje o presidente do Carrefour vai vir aqui. Então daí está todo mundo fazendo um bem bolado para que ele chegue aqui, ele veja isso e tal. E não tinha nada a ver, eu não tinha nem preparado essa palavra e tudo mais. Mas algo que depois Deus me fez lembrar dessa experiência, por quê? Porque aquele mercado não é assim todo dia. Aquilo que eles estavam demonstrando era uma aparência, não era verdadeira. Não era a realidade do dia a dia que aquele mercado vivia. Mas como o presidente ia estar lá, vamos dizer, de certa forma, eles deram uma maquiada em tudo. Quem nunca, né? Quem nunca, no teu trabalho lá, às vezes fala assim, vai vir hoje o gerente geral e tudo mais, o cara aquela mesa de 250 mil papel e tudo mais, o cara começa a guardar os papel na gaveta, começa a fazer as coisas ali e tudo mais, porque sabe que o chefe vai passar ali, e ele não quer deixar uma má impressão, não é verdade? Só que Deus me trouxe essa realidade para nós. Por quê, queridos? Algo que Deus falou no meu coração é que Paulo, quando ele traz aquela realidade que ele fala ali de uma luta mesmo, de uma dificuldade mesmo, contra o pecado, Paulo traz algo que é uma genuinidade, nem sei se existe essa palavra, mas uma transparência, uma humanidade. Sabe, tem uma passagem lá em Atos 14, eu acho, que Paulo e Barnabé estão lá de boa, assim, cumprindo o chamado, tal, isso, aquilo, daí vem um aleijado, e aí Paulo vê que aquele homem tem fé e ora, e aquele aleijado é curado, e aí diz que o povo, se não me engano é na cidade de Listra, o povo diz que começa a trazer oferta para Paulo e Barnabé, como se eles fossem deuses mesmo. Eles falam, os deuses desceram até nós, e eles estão aqui, eles começam a oferecer ofertas para Paulo e Barnabé, como se eles fossem os próprios deuses. E a palavra diz que Paulo ali, naquele momento, ele rasga suas vestes, ele fala, o que vocês estão fazendo? Vocês estão ficando maluco? Ele fala assim, nós somos homens como vocês, nós somos humanos como vocês, sabe, não é nada por nós mesmos, mas é através de Jesus Cristo, e através do Espírito que desceu sobre nós, e que também está disponível para todo aquele que crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Então Paulo trata logo de trazer o quê? A realidade de quem ele era, de trazer essa humanidade, de trazer que nada era por ele mesmo, mas tudo era através de Jesus. E aqui eu creio que Paulo, de alguma forma, ele traz isso também. Ele traz essa humanidade, porque muitas vezes a gente olha para pessoas assim, e a gente realmente tem um senso, por mais que a gente não fale no nosso coração, por mais que a gente não fale com a nossa boca, aliás, mas muitas vezes no nosso coração a gente acredita em enganos. Às vezes a gente olha um pastorzão fera lá, né? Às vezes um pregador, aí o pessoal que gosta, que está aprendendo, está se aperfeiçoando no pregar e tudo mais, às vezes você vê uns caras pregando aí, o Anderson Silva veio aí, eu vou pregar igual ele, fazer assim também. Pelo menos esse aqui eu sei fazer, o resto. E às vezes a gente olha para uns caras assim e a gente pensa, cara,
esse cara é demais, eu nunca vou chegar lá. Sabe, eu nunca vou conseguir alcançar esse nível. Daí você olha para os seus problemas, para a tua vida, você olha para as vezes que você é tentado pelo pecado, que todos nós somos, e às vezes você pensa, cara, eu duvido que esse cara sofre esses problemas que eu sofro aqui. Eu duvido que esse cara tenha essas... E às vezes a gente também, de uma maneira involuntária, a gente esquece de que não é ele, mas é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo através dele, que ele também é um humano igual a nós. Sabe, eu já li uma frase que diz que Deus não tem filhos preferidos. O pastor Jefferson sempre fala isso, né? E daí tem uma outra frase, que não é, eu falei a frase errada, não era essa que eu queria falar. Mas é uma frase que diz o seguinte, que fala assim, que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Então, sabe, eu quero acreditar nisso, e eu quero que nós acreditemos nisso, que não é a pessoa propriamente dita, não é o Anderson Silva, não é o pastor Adilson, não é o pastor Jefferson, não é o Douglas, não é o Luciano Subirá, não é o pastor que você admira, mas é Deus através da vida deles, e esse mesmo Deus está disponível para mim e para você, esse mesmo Espírito Santo está disponível para mim e para você. Sabe, porque se Paulo se coloca nesse lugar, onde talvez ele está acima de toda dificuldade, acima de todo problema, eu tenho certeza que talvez ele não haveria aquela conexão necessária para falar ao coração daquele povo. E a pergunta que Deus traz ao meu coração será que nós também temos levado uma vida cristã de humanidade, de saber que nós não somos perfeitos, de saber que nós também somos tentados pelo pecado, que todos aqui são, e que eu não preciso viver com uma aparência de santão, de crentão, de que nunca vai errar, de que nunca vai falhar? Será que nós temos, talvez, se preocupado muito mais em ser aperfeiçoados por Deus, em reconhecer que Deus é aquele que vai nos capacitar cada dia e nos ajudar nas nossas lutas e nas nossas fraquezas, do que tentar sustentar uma aparência de perfeição ao qual nós nunca vamos conseguir manter? Essa é a pergunta que Deus fez ao meu coração, e eu quero que você se pergunte para você também. Qual é a sua maior preocupação? Quem você está mais preocupado? Quem eu estou mais preocupado em agradar hoje, em mostrar a minha imagem? Porque o pastor Anderson ministrou uma palavra aqui, no final ele falou algo bem forte, né? Ele falou assim, cara, seja você mesmo. Ah, mas é feio, mas as pessoas não vão gostar, mas seja você mesmo. Sabe, mas eu vou esconder, mas esconder de quem? Se quem mais importa já está vendo tudo isso. Sabe, queridos, porque eu creio que o desejo do coração de Deus é que nós possamos ser genuínos, que nós não venhamos a ser pessoas que talvez aqui dentro nós preservamos uma imagem e as pessoas olham para nós e elas falam, meu Deus, esse cara é demais. Nossa, esse cara é uma benção, esse cara é maravilhoso e tudo mais. E às vezes a gente sabendo que não é bem assim, e que às vezes a pessoa olha, ela se compara a gente, ela pensa, da mesma forma que a gente fala para outras pessoas, às vezes a pessoa pensa, não, mas eu nunca vou conseguir. E eu creio, queridos, que Deus quer nos levar a compartilhar sim as nossas lutas, também as nossas dificuldades, para que talvez essa pessoa que está do nosso lado aqui, ela olhe para nós e fale, olha cara, esse cara também sofria com essa dificuldade, mas ele venceu. Esse cara também tinha problemas, mas ele venceu. Esse cara também pecava nessa área que eu não tenho conseguido vencer o pecado hoje, mas ele venceu isso, então eu posso vencer também. Sabe, mas que nós deixamos de lado talvez esse engano que muitas vezes toma o nosso coração, de que entrando daquela porta para dentro, nós estamos aqui para parecer que nós somos os caras mais santos e irrepreensíveis, e mais bonitos e mais lindos do mundo. Quero dizer que se nós estamos aqui hoje, se nós entramos nessa porta hoje, é porque Deus tem coisas para tratar nas nossas vidas, porque Deus tem áreas para tratar nas nossas vidas, porque eu tenho certeza que nós já estivéssemos totalmente perfeitos, totalmente santificados, totalmente purificados de todo o mal, e não houvesse em nós nada a ser tratado, talvez Deus já teria até nos levado para a eternidade. Esse cara é bom demais, para que deixar ele lá na terra, né? Tem mais nada, o cara já está bonzinho, está prontinho, vou trazer para cá. Sabe, queridos, então, não é isso que Deus tem para nós, e o maior mal que nós podemos fazer a nós mesmos e também aos outros, é o entendimento errado de que ao se tornar cristão devemos zelar sempre por uma imagem, tá, entenda, de uma espiritualidade, e jamais demonstrar as nossas fraquezas, dificuldade e principalmente os nossos pecados.
A Bíblia diz em Provérbios 28, 13, que aquele que oculta a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Sabe, queridos, por que eu estou compartilhando isso? Por que eu estou falando acerca disso? Porque, eu vou falar por mim, tá? Daí vocês vão junto no caminho aí, se Deus falar com vocês, amém. Mas sabe, o pastor Anderson ministrou umas palavras aqui e, cara, foi pesado, foi forte o negócio, não foi fraco não, né? Não sei se foi só comigo, mas bateu valendo. E o que eu vejo muitas vezes é que nós gostamos disso. E eu ouvi muita gente falando, uau, que palavra poderosa, não é verdade? Nossa, quebrou tudo, cara, apanhei. Você via lá nas redes sociais, nossa, hoje apanhei demais. Nossa, hoje, e glória a Deus por isso, que apanhou, que a palavra tem que de alguma forma dar uns tapinhas na bunda ali para que a gente tome o caminho correto das coisas, né? Então, glória a Deus que bateu. Mas sabe, gente, muitas vezes a gente ouve palavras e tudo mais, e eu falo isso por mim, tá, primeiramente. E às vezes a gente apanha, a gente gosta e fala, não, eu precisava disso mesmo. Mas a pergunta é, quanto de disponibilidade há no nosso coração para que a gente possa, de repente, ouvir uma palavra de um pastor que veio aqui, pregou de uma maneira abençoada e ministrou as nossas vidas e entregou uma palavra que Deus queria compartilhar no nosso coração, mas quanto da mesma disponibilidade em ouvir, gostar e sentir prazer de receber uma palavra de correção a gente tem quando talvez é o nosso discipulador que chama a nossa atenção em algo que a gente está fazendo de errado. Quando talvez é o nosso pastor que nos chama a atenção quando nós estamos pisando na bola em alguma coisa. Quando talvez é o nosso líder de célula que dá um puxãozinho de orelha e fala, cara, não te vi no culto, o que está acontecendo? Você está bem e tudo mais. Daí a gente já, muitas vezes, não estou falando de você, mas falando de mim, na minha época que eu estava piorzinho assim, e a gente, está me cobrando já está me cobrando, não aguento mais cobrança. Olha, não fui no culto um dia, já está pegando no meu pé. Ou às vezes, sei lá, você teve uma atitude errada com outra pessoa e o seu líder, o seu discipulador, ele tem um papel de trazer isso à luz, porque se ele não fizer isso, ele está negligenciando algo que Deus destinou ele a fazer para trazer a verdade sobre a sua vida, uma correção sobre a sua vida, e eles falam, olha, eu acho que esse teu comportamento, cara, você podia ter feito de uma maneira diferente. Quer mandar na minha vida, quer se intrometer, quem que ele acha que é para falar alguma coisa para mim? E gente, eu estou falando isso de uma maneira bem tranquila, assim, porque, como eu disse, Deus falou muito ao meu coração a respeito disso também. E qual que é a disponibilidade será que existe no nosso coração? Sabe qual que é a disponibilidade que existe no nosso coração? Porque eu creio que Deus quer nos levar a um nível de maturidade, onde eu possa realmente chegar diante das pessoas que competem. Claro, eu não vou chegar aqui e colocar no data show ali, pedir para o Júlio começar a projetar os meus pecados ali na frente, para todo mundo ver, né, porque tem que compartilhar. Mas sabe, as pessoas que competem, talvez o nosso líder de GC, talvez o nosso discipulador, talvez o nosso pastor, talvez a pessoa que Deus tem colocado para caminhar do nosso lado, sabe, eu creio que Deus quer nos levar a um nível de maturidade onde a gente tenha maturidade para abrir os nossos pecados, as nossas lutas, as nossas dificuldades, para a gente parar de tentar passar uma imagem de perfeição para as outras pessoas, porque o que mais acontece, quero te dizer, misericórdia por isso, mas quando a gente vai conversar com pessoas, e aí cara, como é que você está? Não, está tudo bem. Uau, tudo bem, não, tranquilo cara, show de bola. Aí às vezes você vai descobrir, cara, tem problema familiar, tem problema, N problemas, às vezes a gente fica sabendo por outra pessoa, às vezes a gente fica sabendo porque a gente vê também, não é bobo, a gente sabe que não está bem as coisas, e às vezes fica aquela situação chata, desculpa falar, mas às vezes fica aquela situação chata do líder ter que chegar e confrontar e falar sobre uma situação, mas ao mesmo tempo ele tem que tomar cuidado para falar como que ele descobriu aquela situação, porque senão vai desencadear um outro problema, porque uma pessoa contou para ele, daí ele vai ter que ir lá. Então, muitas vezes a gente está tratando coisas que não era para a gente tratar. Sabe, a gente está tratando e tomando todo um cuidado e toda uma engenharia para poder chegar num ponto ali da pessoa poder falar, é verdade, realmente eu estou com um problema nessa área. Realmente eu estou com dificuldade nessa área. Realmente eu preciso de ajuda nessa área. Sabe, gente, eu não creio que Deus nos chamou nesse mundo aqui para que nós... eu acredito mesmo que Ele nos chama para que dia após dia nós possamos estar num processo de transformação de caráter. Tem algo que eu oro todo dia, queridos, todo dia.
E às vezes eu tenho vontade de bater a cabeça na parede, assim, e falar, Deus, transforma o meu caráter, transforma meu coração, transforma minha mente, transforma os meus desejos, transforma as minhas prioridades, me ajuda, Senhor, porque, gente, a gente é ser humano de carne e osso, e eu muitas vezes, eu me pego, eu não sei você, como eu falo, talvez eu esteja falando para pessoas muito santas e que não vivem as mesmas coisas que eu, mas às vezes eu me pego assim, gente, e eu penso assim, cara, eu vivo exatamente isso, porque às vezes eu sei o que eu devo fazer, eu sei o passo que eu devo dar, eu sei o caminho que eu devo prosseguir, mas às vezes o meu desejo é outro, às vezes a minha vontade é outra, às vezes eu sou tão facilmente levado a fazer aquilo que eu não deveria fazer. Sabe como a gente está falando aqui, Paulo ele transmite isso, ele deixa claro, ele abre o coração dele, ele é transparente em falar ali, ele não está preocupado com o que as pessoas vão pensar, mas ele está preocupado em trazer uma verdade sobre aquela situação. Ele está preocupado em mostrar que talvez realmente existem as dificuldades, que talvez realmente existem os problemas, que realmente existe o pecado, que realmente existe a tentação, que realmente nós, enquanto homens, nós vamos ser tentados constantemente, e talvez nunca vai acabar, esse que é o problema, nunca vai acabar aqui, né, nessa vida terrena. Talvez nunca vai passar nessa vida terrena, nós vamos nos encontrar sempre lutando. Eu tenho certeza que talvez a gente vai lutar, como o pastor falou aqui aquele dia, não vai lutar a vida inteira pela mesma coisa, né? A vida inteira com o mesmo problema, mas à medida que a gente vai vencendo e a gente vai caminhando, a gente vai crescendo em algumas coisas, vão surgir outras dificuldades, vão surgir outras tentações, vão surgir outras áreas que vão nos tentar. Então, queridos, eu quero te encorajar para que você largue esse desejo que muitas vezes ronda o meu coração também e o seu, de a gente tentar colocar um rótulo sobre nós mesmos, de que nós não precisamos de ninguém, de que nós estamos sempre bem, de que a nossa família está sempre boa, e de que não tem problema nenhum, quando tem. Porque aí a gente às vezes não está sendo verdadeiro, e a gente está vivendo uma vida de aparência vai tornar um evangelho aparente, vai tornar um cristianismo aparente, vai tornar uma família aparente, e o problema de algo que é aparente é algo que não é de verdade, é muito parecido, mas não é verdade. Talvez muitas vezes a gente é muito parecido com alguém que é santo, com alguém que não erra, com alguém que não falha. Talvez a gente é muito parecido com alguém que faz tudo certinho, mas parecido não é verdade, né? Parecido pode até parecer bem, a gente tenta às vezes disfarçar e mostrar bem certinho que a gente parece, mas às vezes não é verdade. E sabe qual que é o mal de tudo isso? O mal é que o inimigo usa, sabe, essas aparências muitas vezes que a gente tenta manter sobre as nossas vidas, para que ele possa ir minando áreas das nossas vidas. Por exemplo, vamos falar aqui, se você tem um problema familiar, um problema de relacionamento com seus pais, um problema de relacionamento sei lá, com seu esposo, com a sua esposa, sabe, se nós sustentarmos isso como se nada tivesse acontecendo, hoje, graças a Deus, tem um discipulado maravilhoso. Eu já falei isso, né, em outras ocasiões pregando, mas eu tinha dificuldade muitas vezes de compartilhar e abrir as circunstâncias que eu tinha no começo do meu casamento, gente, não é por nada, mas a minha esposa, ela é enérgica, assim, eu também sou enérgico também, e ela é bravinha, eu sou bravinho também, e às vezes eu ficava doido com ela, gente, e ela ficava doida comigo também, e às vezes a gente pegava e tinha uns entreveros, ela achava que tinha que fazer assim, eu achava que tinha que fazer assado, e às vezes a gente não se acertava muito, ficava de bico. Quantas vezes eu chegar de bico na igreja, e aí dá aquela pegada na mão, assim, só para quê? Aparência. A gente tem que mostrar que a gente está bem, né? Ninguém pode saber. Eu não estou dizendo, queridos, novamente, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ficar bisbilhotando a sua vida, você tem que abrir sua vida para todo mundo. Mas eu estou te encorajando a viver algo verdadeiro. Nem que seja uma vida onde as pessoas possam talvez pensar mal de você. Perdão pela palavra, dane-se o que as pessoas pensam. Dane-se o que as pessoas pensam, nós temos que estar preocupados com aquilo que Deus quer fazer em nós. Sabe, à medida que eu posso falar isso perfeitamente, outra área da minha vida. Cara, quem me conheceu há mais tempo assim, eu era um Zé Ruela financeiramente, cara. Cara, pensa num cara enrolado financeiramente. Porque eu gastava meu dinheiro assim, eu nem via como é que eu gastava, porque eu não tinha controle nenhum, não anotava nada. Do jeito que eu pegava meu dinheiro, tinha uma panificadora do lado do meu trabalho, que os caras, além de vender fiado para pagar no final do mês, eles entregavam na empresa, cara. Então, misericórdia, cara. Cara, era todo dia eu ligava, hoje eu quero um misto quente com peito de peru no baguete, assim, do grande e tal, com alface. Não, alface eu não gostava, né? Mas eu quero, sei lá, de manhã já.
Daí eu ia almoçar lá também, na hora do almoço, eu almoçava lá e, cara, no final, metade do meu pagamento ficava na panificadora lá da esquina. E eu era muito enrolado e falhava no dízimo, não era ofertante, nada e tudo mais. E quando eu casei, automaticamente, no começo do casamento, comecei a ter dificuldades financeiras. Mas quando é você que tem dificuldade financeira, você vai levando, vai se ajustando, pede ajuda para o pai, para a mãe, e aí o pai dá uma força, a mãe dá uma força, daí você desafoga, daqui 3 meses já está afogado de novo, vai pedir ajuda de novo. E pai e mãe, às vezes, é errado, né? Mas às vezes eles estão lá e sempre, vai de novo, vai de novo, vai de novo. E às vezes até impedem que a gente cresça e a gente aprenda, porque eles ficam lá ajudando, né? Quando não deveriam. E aí eu casei, queridos, e comecei a ter dificuldades nesse sentido. E eu lembro até hoje, cara, o dia que a minha esposa chegou para mim, e ela falou que tinha uma menina que trabalhava com ela, que ela fazia consultoria financeira. Eu falei, que legal e tal, né? Como que funciona? Não, porque daí toda vez a gente faz uma planilha com ela, e daí ela atualiza junto, e aí ela coloca lá quanto que pode gastar em cada área. Eu falei, sai fora, né? Tem que abrir quanto que eu ganho, abrir minhas contas, a pessoa vai definir o que eu vou gastar com o quê. Eu falei, sai fora, né? Sem chance. E fui seguindo em frente e nada, né, cara? Falei, não vou, mas nem ferrando. Porque eu falei, não, e outra, né? A menina jovem ainda, bonita e tudo mais, solteira e tal. Eu falei, cara, vou abrir, que eu tô quebradaço aqui, uma menina, né? A menina é mais nova que eu, não é casada, nada, a menina vai ficar me ensinando as coisas aqui. Eu vou orgulhosão pra caramba, né? Eu falei, não vou nem cavar catuça, né? E a minha mulher lá, né, cara, minha esposa lá, e tal, e volta e meia ela falava de novo. E às vezes quando ela falava, ela já, do jeito que ela falava, já saía uma faísquinha. Eu falei, eu não vou lugar nenhum, não vou abrir minhas coisas para ninguém, isso aí não interessa para ninguém e tal, é coisa nossa, e a gente vai se acertar nós mesmos. E esse nós mesmos, muitas vezes, nunca chega. Sabe, é tipo assim, nós vamos dar um jeito, mas nunca dá. E aí um dia, não sei, eu acho que o Espírito Santo tocou no meu coração sobre algumas coisas, e eu falei, vamos lá então. Morrendo de vergonha, cara, no primeiro dia, eu lembro até hoje, quando eu chegava no lugar que a gente ia fazer consultoria, eu procurava a mesa mais escondida, assim, porque daí eu ficava pensando, cara, ela vai falar alto aqui, porque você tem que gastar isso aqui, eu falava, o que as pessoas vão pensar, né, a menina mandando que eu tenho que gastar aqui, e eu procurava a mesa mais escondida, mas sempre dava ruim, né, eu ficava lá. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que de lá para cá, a minha vida financeira mudou da água para o vinho, não sou rico, não sou cara e tudo mais, mas eu posso dizer que nunca mais eu fiquei endividado, nunca mais eu fiquei usando limite de cheque especial, nunca mais, porque abrir aquela situação, eu acredito que muito mais a atitude do coração do que propriamente dito a metodologia em si, porque a metodologia era muito simples, era atualizar uma planilha, controlar algumas coisas, ali era algo muito tranquilo, sabe, mas eu acredito que muito mais a atitude no coração, de rasgar o orgulho, de falar assim, cara, eu não preciso ficar sustentando uma aparência, eu preciso de ajuda mesmo, eu estou ferrado aqui nessa área, que se eu não recorrer a alguém, o negócio vai ficar mais feio ainda. Sabe, e aquilo se transformou, aquele cenário se transformou, sabe, hoje, graças a Deus, assim, a gente tem provado, assim, do cuidado de Deus em todas as áreas, e não tem mais dificuldade nesse sentido, porque um dia a gente escolheu, sabe, abrir muitas vezes não é fácil, sabe, talvez falar para o seu discipulador, vamos dar nome a algumas coisas, falar ao seu discipulador que você é mentirosinho, que você gosta de dar uma mentira de vez em quando, às vezes não é fácil, não é legal, né, ter que falar, às vezes abrir para o teu discipulador, para a tua discipuladora, se é um casal, abrir que vocês estão saindo no Street Fighter em casa, às vezes é ruim de falar, né, vai pensar, nossa, o que está acontecendo, né, que ele vai pensar de mim e tal, né, às vezes abrir para o teu discipulador que talvez está abrindo umas páginas na internet lá que diz que é liberado para maior de 18 anos, mas devia ser proibido para menores de 18 anos e proibido para todo cristão de toda idade. E às vezes está abrindo umas páginas que não deveria. Sabe, abrir coisas não é fácil, querido, não é fácil. Mas eu tenho certeza que o que Deus espera de nós não é um evangelho aparente. Não é uma vida com Deus aparente. Não é uma vida com Deus de fachada. Não é uma vida com Deus onde as pessoas olhem para nós e achem que a gente é, e daqui a pouco elas descubram da pior maneira de que não era nada, aquilo lá era tudo uma aparência, e aquilo era tudo uma mentira. Sabe, gente, aqui a gente falou sobre
sobre a questão do Setembro Amarelo, no sábado passado, o Tiagão mandou uma palavra, quebrou tudo aqui, foi uma benção. E sabe algo que eu vejo que faz um mal destrutivo para as pessoas, às vezes dentro da igreja mesmo, é justamente tentar sustentar uma aparência. Às vezes a gente quer sustentar uma aparência e o que acontece? Para sustentar essa aparência, a gente se cobra demais. Eu vou falar que eu falei para minha esposa que eu ia falar dela aqui hoje, né? Mas a minha esposa lá no trabalho dela, às vezes ela tem uns momentos de pico lá no trabalho dela, porque ela trabalha com com operações financeiras e tal, e ela tem um horário até 4 horas, aí fecha todos os bancos lá que eles precisam fazer as operações, e às vezes naquele momento lá ela fala que ela fica nervosa, às vezes ela dá ela não xinga, não fala palavrão, mas fica brava, às vezes e ela fica se sentindo mal, depois chega em casa, ai, nossa e tal, isso e aquilo, ai. E aí às vezes eu falo para você, se cobra demais, eu não estou falando que você, claro, tem que estar sempre melhorando, buscando melhorar, mas ao mesmo tempo, esses dias, tinha uma menina lá que estava brigada com a cunhada e tal, isso e aquilo, e veio pedir um aconselhamento para a Luana, e a Luana conversou com ela, tal, sobre ela pedir perdão, sobre tudo mais, e depois a menina, nossa, mandou uma mensagem, dizendo que foi maravilhoso, que elas se abraçaram e choraram, que aquele lá foi libertador e tal, isso e aquilo. Aí teve uma situação de uma menina lá que perdeu o bebê, e a Luana entrou com ela no banheiro atrás dela, abraçou ela e orou com ela lá, e a menina falou que até aquele momento ela estava se sentindo culpada por aquilo, e Deus usou a vida da Luana para falar assim, olha, Deus está falando para você que você não é culpada por isso. E ela falou assim que depois daquele momento, saiu um caminhão das costas dela e mudou totalmente, até aquela dor que ela estava sentindo, aliviou de alguma forma. E às vezes a gente está sendo bênção e a gente está fazendo muita coisa, mas por tentar manter uma aparência de perfeição, a gente se cobra demais. Sabe, e a cobrança extrema de a gente achar que a gente nunca pode errar, nunca pode fazer nada de errado, nunca pode falhar, às vezes nos faz ficar doentes espiritualmente, doentes emocionalmente muitas vezes. E é por isso que às vezes eu vejo que dentro da igreja mesmo tem muita pessoa deprimida, muita pessoa com aquele sentimento mesmo que a gente ouviu aqui no sábado passado, de não ter alegria na vida, porque a realidade é essa, que a gente nunca vai conseguir sustentar essa imagem, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se cobre, por mais que a gente se dedique, a gente nunca vai conseguir viver essa realidade de perfeição total. A gente muitas vezes é tomado por um sentimento de autossuficiência, porque vamos falar a verdade, se a gente começa a conseguir também, começa a mostrar uma imagem, começa a manter essa imagem, e as pessoas começam a admirar a gente mais, daqui a pouco a gente já esquece de quem é a honra, de quem é a glória, e quem está fazendo a obra na nossa vida, e a gente já começa a achar que a gente é alguma coisa. Já pensou se Paulo e Barnabé chegassem ali e o pessoal começasse a trazer ofertas e falar que eles eram deuses, e eles começassem, é verdade, nós somos cara mesmo, é nós, estamos juntos aí. Não, mas eles tinham ciência de quem eles eram de verdade, sabe? O orgulho pode tomar o nosso coração se a gente começar a alcançar talvez conseguir o objetivo que muitas vezes essa aparência tem no nosso coração, que é de mostrar essa perfeição, às vezes é tomado por orgulho, o orgulho não agrada o Senhor, ou ao contrário, se a gente não consegue, a gente é tomado pela frustração e por aquele sentimento que a gente falou, sabe gente, então, eu não acredito que Deus tenha uma vida aparente para nós, eu não acredito que Deus tenha um amor aparente para derramar sobre as nossas vidas, eu não acredito que Deus tenha um perdão aparente para liberar sobre as nossas vidas, porque o sacrifício dele naquela cruz não foi aparente, foi algo verdadeiro, algo genuíno. E sabe por quê? Porque foi tão genuíno, porque ele precisava perdoar pecados genuínos e pecados verdadeiros. Sabe, se fosse para perdoar pecados aparentes, talvez ele fizesse um sacrifício aparente também. Mas sabe, são coisas verdadeiras, são coisas que eu e você talvez temos lutado, temos enfrentado, e que Deus tem nos chamado para que nós possamos abrir as nossas vidas, sabe, ser de verdade quem nós somos, sabe, pedir orientação de pessoas que estão do nosso lado para nos ajudar, mas sair dessa bolha que muitas vezes muitas vezes o ambiente da igreja, muitas vezes o ambiente de querer transparecer para outras pessoas alguma coisa, nos leva a viver, sabe, eu posso falar para vocês que eu tenho dificuldades na minha vida, eu tenho lutas na minha vida, eu tenho áreas na minha vida que eu preciso melhorar, e talvez você pense, mas eu sou um líder, mas eu sou um pastor, Paulo ele era um apóstolo mais ou menos ali, né? Paulo era mais ou menos, mas ele abriu também, que ele também passava por dificuldade, e sabe, eu tenho algo no meu coração que, quando a gente abre as nossas dificuldades, quando a gente mostra para as pessoas que nós também somos de carne e osso, que nós também passamos pelas mesmas lutas, pelos mesmos problemas, existe uma conexão.
As pessoas, elas se identificam. As pessoas, elas olham para nós e elas sabem que se você superou aquela circunstância, ela também pode superar. Eu falo para as pessoas aqui que algo que mais me admira na vida do meu pastor, do meu discipulador, o pastor Adilson, eu já tive o privilégio de morar lá na casa dele e tudo mais, é saber que ele não faz média para ninguém, ele é daquele jeitinho que você vê ele aqui, ele é sempre. Sabe, talvez, eu falo para vocês aqui, ó, depois eu até falar para ele que eu falei isso, né, mas eu já vi ele bravo no futebol já, não brigando, não xingando, não chutando ninguém, mas bravo, se sentindo injustiçado. E daí, às vezes, quando eu fico bravo no futebol, daí eu vou para casa me sentindo mal, que eu fiquei bravo, eu falo assim, o pastor também às vezes fica bravo, acontece com todo mundo. E há uma conexão, eu falo, não, então eu não vou desanimar, o pastor também, quando ele está lá, ele está firme, forte, sabe? Então, há uma conexão quando a gente mostra para as pessoas que a gente é ser humano igual a elas, quando a gente não tenta mostrar algo que não é verdade. Sabe aquela pessoa que está tentando ganhar para Jesus? Eu falei isso para a Luana, falei, mas as pessoas de repente, eu fico lá, elas sabem que eu sou crente e tudo mais, eu falei assim, mas talvez é através disso que elas vão conhecer Jesus, porque elas vão ver, às vezes elas veem um evangelho, que elas escutam por aí, que elas veem pela televisão, e elas pensam, o dia que eu tiver, não é isso que muita gente pensa, o dia que eu melhorar, que eu estiver disposto a largar todas as coisas erradas que eu faço, o dia que eu largar a bebida, o dia que eu largar o cigarro, aí eu vou para a igreja. E às vezes as pessoas precisam ver que não é assim, que na verdade é um processo de Deus e que talvez a partir do conhecer a Deus a gente vai receber uma capacitação, uma graça, um convencer do Espírito Santo nas nossas vidas das coisas que a gente precisa deixar. Mas como que as pessoas vão ter esse entendimento se elas já olham para nós e a gente é sempre as pessoas mais perfeitas do mundo? Como que elas vão saber que a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas se muitas vezes ao invés de tentar de ser verdadeiro com elas e mostrar também as nossas imperfeições, e mostrar que a gente acha nesse lugar aqui, lugar para que a gente possa vencer essas imperfeições, como é que a gente vai mostrar se a gente está demonstrando uma coisa que a gente não é de verdade? Sabe, então, não importa se a gente é líder, se a gente é pastor, se a gente é discipulador, se a gente é presbítero, diácono, apóstolo, se é, sei lá o que você é, mas eu sei que você é filho de Deus. Eu sei que o sacrifício de Jesus foi pela minha e foi pela sua vida também de igual modo. Então eu quero te convidar a você, tomar uma atitude, tomar uma postura diferente. Como eu falei, eu não vou nem fazer apelo hoje, tá? Eu quero que essa atitude seja com as pessoas certas, que você sabe que você tem que tomar. Talvez é com o teu discipulador, talvez é com o teu líder de GC, quem não tem discipulador ainda. Talvez seja para mim, se quer falar alguma coisa, pode falar também, estou à disposição. Tem umas ordens aí para que a gente possa crescer juntos. O Tiago como líder do Na Real. Mas você sabe as coisas que você precisa vencer e as coisas que talvez você tenha sustentado em oculto. E Deus quer te fazer alguém de verdade. Deus quer demonstrar o amor dele de verdade sobre o teu coração. Deus quer mostrar que, e somente quando a gente, gente, estou com uma convicção no meu coração sobre isso. Estou com uma convicção no meu coração sobre isso. E algo que Deus fala é que, eu não sei quantas vezes você talvez já olhou para alguma pessoa assim, e você admirou ela, e você fala assim, Deus, eu queria sentir esse amor tão grande do Senhor sobre a minha vida, como parece que as outras pessoas ao meu redor sentem. Às vezes a gente pensa isso, né? Fala, cara, eu queria ser tomado por esse amor tão materializado, parece tão palpável que algumas pessoas vivem esse amor de Deus. E eu acredito que muitas pessoas têm tido a graça de desfrutar desse amor verdadeiro de Deus, mas porque elas têm sido verdadeiras para com Deus, elas têm sido verdadeiras com os seus pecados, e o sacrifício de Jesus tem feito muito sentido. Porque quando a gente sabe que o nosso pecado é de verdade, o sacrifício também é de verdade, o amor de Deus também é de verdade sobre nós, e a gente tem um entendimento maior disso sobre a nossa vida. Então, querido, se você quer buscar algo a mais no Senhor, quero te encorajar a você tomar atitudes nessa semana. Como eu falei, a gente apanhou bastante juntos aqui, eu também apanhei, mas isso não pode se resumir a um culto, não pode se resumir a uma palavra, a gente não pode esperar talvez outro pastor vir aqui de fora, vir aqui, dar outra palavra e a gente falar, nossa, me impactou, bateu demais em mim. Porque Deus tem nos dado o privilégio hoje de abrir as nossas vidas e se consertar a cada dia. A cada falha a gente tem a possibilidade de pedir ajuda, de compartilhar, e assim a gente crescer naquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você orasse ao Senhor agora, que você colocasse seu coração diante de Deus. Sabe, queridos, eu não estou aqui de verdade longe de mim.
Eu sei dos meus pecados, eu sei das minhas lutas, eu não sei das suas, eu não estou aqui para trazer acusação sobre a tua vida. Mas você sabe talvez áreas que você tem enfrentado luta há quanto tempo, há quantos anos talvez, mas que isso talvez não tenha sido trazido à luz, tem se mantido em oculto, tem se mantido em trevas. Sabe, Tiago fala que se nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos curados. Sabe, você pedir perdão para Deus sozinho, na sua particularidade, talvez realmente você pode receber o perdão de Deus, mas a cura muitas vezes vai ser através de você abrir seu coração, você compartilhar isso, você pedir ajuda. Sabe, então quero te encorajar, queridos, a você ir além de onde você já tem ido. Sabe, viver uma nova realidade em Deus, buscar isso no Senhor mesmo, procure o seu líder, procure o seu discipulador e rasgue o teu coração. Sabe o que ele vai pensar de você? Eu não sei o que ele vai pensar de você exatamente, mas esse texto, quando a gente continua, Romanos passa do capítulo 7, e o primeiro versículo de Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, então se você está preocupado o que as pessoas vão pensar, o texto logo mais diz o que Jesus pensa a teu respeito, o que Deus pensa a teu respeito. Não há condenação sobre a tua vida. Ele não veio para te condenar, mas Ele veio para te amar. E aquela cruz é a prova desse amor, é a prova de que não importa o tamanho do pecado, não importa o fundo do poço que talvez você tenha visto que está a sua vida, mas há perdão, há redenção, há amor para a tua vida, há uma graça poderosa de Deus sobre a sua vida, algo imerecido, algo que talvez você olhe e você pense que você não merece, e realmente não merecemos, mas que está disponível em Deus, está disponível em Jesus Cristo. Deus, nessa noite, Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, porque eu creio, Deus, ó Pai, que Tu és um Deus real. Tu és um Deus verdadeiro, Tu és o Deus criador dos céus e da terra. Tu és um Deus, ó Pai, que, Pai, não simplesmente Deus nos criou, mas Deus, diante da maior necessidade, Senhor, ó Pai, em que nós nos encontramos quando nós estávamos perdidos em nossos pecados, Senhor. O Senhor tomou também uma decisão real, uma decisão verdadeira, uma decisão legítima, Senhor, de nos enviar o socorro, de nos enviar, Pai, a justificação, de nos enviar o perdão, de nos enviar, ó Pai, aquele que novamente nos conectaria com o Senhor, com o seu amor, ó Pai. E o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Deus, ó Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que a todos quanto receberam, o Senhor deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Pai, e aqui estão os seus filhos, estão aqueles que te receberam, estão aqueles, ó Pai, que confessaram e reconheceram o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor das suas vidas, mas que talvez ainda tenham carregado um fardo pesado, talvez ainda tenham carregado uma culpa, talvez ainda tenham carregado, Pai, uma vida tentando sustentar uma aparência, mas Deus, o Senhor, tem nos encorajado a abrir mão, Senhor, ó Pai, de todo esse peso nessa noite, de abrir mão, Senhor, ó Pai, de tudo isso que nos impede de crescer, de romper e de viver, ó Pai, o verdadeiro amor do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe, Pai, aquele amor que nos constrange, aquele amor, ó Pai, que realmente nos faz entender o que é a graça, porque a graça é algo que nós não merecemos, mas quando nós sustentamos uma aparência, nós nos achamos tão bons, que nós até nos achamos mais merecedores do que as outras pessoas. Mas nós só podemos entender a graça do Senhor quando nós somos verdadeiros em reconhecer os nossos pecados, em reconhecer as nossas fraquezas, em reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada, que sem o Senhor nós estamos perdidos, mas no Senhor há perdão, no Senhor há misericórdia, no Senhor há amor sobre as nossas vidas, e o Senhor deseja nos colocar de pé novamente, para que nós possamos de graça em graça, de glória em glória, sermos aperfeiçoados, Deus, até que possamos, Pai, nos encontrar com o Senhor na eternidade, e aí então, Senhor, ó Pai, seremos perfeitos, e aí então estaremos livres de toda, Senhor, ó Pai, intento das trevas contra as nossas vidas, mas enquanto estamos aqui, Senhor, nós somos carentes da Tua graça, carentes da Tua misericórdia, e eu oro, Deus, quebra, Senhor, toda vida aparente, toda vida de engano, toda vida que não Te glorifica, que não Te exalta, que não Te reconhece como Senhor, que não Te reconhece como suficiente para perdoar as nossas iniquidades, toda vida, Senhor, ó Pai, que tem buscado a aprovação de homens, tem buscado a aprovação de pessoas, tem buscado a aprovação de lideranças, tem buscado a aprovação da sociedade, Pai, mas não tem, Senhor, ó Pai, desfrutado da Tua graça verdadeira, do Teu amor verdadeiro.
E eu te peço, Senhor, nos leva a esse nível de maturidade. Nos leva a esse nível de maturidade, não de irresponsabilidade no ponto de continuarmos pecando e não nos importarmos, porque, Pai, quando nós recebemos o Teu amor, nós entendemos, Senhor, Pai, que nós somos chamados para uma vida, Senhor, ó Pai, de santidade, uma vida ao qual o Senhor nos ajuda a vencer a cada dia os nossos pecados, aquilo que nos tenta a cada dia, mas uma vida de maturidade, Senhor, ó Pai, onde as nossas tentações possam ser confessadas antes de que elas se tornem pecados, antes que elas nos derrubem, antes que elas matem as nossas vidas, antes que elas destruam as nossas famílias, Pai. Eu creio, Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem nos direcionado, Senhor, ó Pai, para esse novo tempo. E eu quero viver essa realidade, Senhor. Eu quero viver essa realidade, Senhor. Eu oro para que cada um desses jovens possa viver, ó Pai, essa realidade mesmo, Senhor, ó Pai, de sermos íntegros, Senhor, ó Pai, verdadeiros em uma vida com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela tua vida.